A impressão geral na pesquisa primária. A pesquisa primária no atendimento pré-hospitalar, segundo o PHTLS 10ª edição, ele começa com uma avaliação rápida dos primeiros sistemas, tanto respiratório, circulatório e neurológico do paciente, com o objetivo de identificar ameaças imediatas à vida, como hemorragias graves, as obstruções das vias aéreas, um comprometimento da respiração ou da circulação. O socorrista observa se há sangramento visível, se o paciente está respirando, se o paciente está consciente e se ele se move espontaneamente. Em seguida, apresenta-se, pergunta o nome, se ele lembra o que aconteceu. Se o paciente responde em frases completas e com coerência, a gente presume-se que ele possui vias aéreas livres, uma boa ventilação e perfusão cerebral adequada e estável neurologicamente. Caso o paciente esteja inconsciente, angustiado ou não responda adequadamente, inicie uma avaliação primária, o XABCDE do trauma, bem detalhado. A impressão geral do paciente ela deve ser formada em segundos para identificar se ele está ou não prestes a entrar em estado crítico. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Com o nosso análise primário, ele é totalmente diferente dessa primeira impressão que a gente tem. Porque o que acontece muito no dia a dia, o socorrista ele começa a confundir, né? Não é que ele começa tanto a confundir, ele começa a misturar com a impressão geral e análise primária, que ele chega num paciente, ele faz só essa impressão geral. Então ele olha lá, ele vê que o paciente conversa, que ele está respirando, então ele já define isso e já fecha, por exemplo, o diagnóstico que esse paciente está bem, então é só a gente colocar um colar e pôr esse paciente na prancha. Então isso está totalmente errado. A gente precisa fazer sim uma análise primário, né? Que é o XABCD, só que essa impressão geral é importante, porque a impressão geral ela deixa a gente mais crítico e ela ajuda o socorrista a entender e saber qual tipo de vítima e paciente está na mão do socorrista, se é uma vítima leve, moderada ou crítica. Então, quando a gente faz a impressão geral, a gente fica mais aliviado, a gente sabe já o paciente que está nas nossas mãos. Mas isso não quer dizer que a gente não faça a nossa análise primária XABCDE do trauma. Então a gente precisa fazer. Faz a impressão geral, a gente fica mais tranquilo, aí em seguida a gente já vai e já faz a avaliação primária XABCDE. Depois que a gente termina aí o XABCDE, aí que a gente vai passar para a parte que a gente vai protocolar esse paciente e vai embarcar na viatura. Toda vez que a gente mexe nesse paciente, a gente precisa reavaliar. Então, reavaliar o quê? O XABCDE do trauma. Então, colocou dentro da nossa viatura, a gente reavalia o XABCDE de uma forma bem rápida. Todo mundo sabe que o XABCDE é para ser realizado até 30 segundos, né? Então, o tempo aí 30 segundos, a não ser, mas não dá para fazer. Só não vai dar para fazer quando você tiver que tratar alguma coisa. Mas quando você vai tratar alguma coisa, você consegue identificar em 30 segundos para você fazer o tratamento. Então, o objetivo do vídeo de hoje foi isso, né? A gente saber a diferença aí, falar um pouco sobre a impressão geral, que é importante, mas também fazer o XABCD do trauma, que é a análise primária, a avaliação primária. Porque o que acontece aí nas ocorrências das equipes que a gente trabalha junto, o pessoal, eles chegam na ocorrência e eles só fazem uma análise primária, né? A gente falava uma pré-avaliação, uma avaliação visual e já põe colar e prancha e põe na viatura. Então o pessoal tá muito errado, assusta muito a gente com essa conduta aí dos nossos colegas de trabalho, que eles acabam não fazendo. Então precisa chegar nessa cena, faz a análise primária seguido de XABCD, não como nossos colegas estão fazendo hoje. Chega na cena, só olha o que aconteceu, já fala que o paciente está bem, não encosta a mão, põe um colar, põe uma prancha, embarca na viatura, faz sinais vitais e leva para o hospital. Então esse foi o vídeo de hoje. A impressão geral no atendimento pré-hospitalar, segundo as recomendações e as diretrizes do PHTLS da 10ª edição, para poder ajudar um pouco e abrir mais a mente aí do nosso colega, dos profissionais aí, porque com o tempo eles acham que já sabe tudo, só de ver eles já sabem tudo o que aconteceu. Então pode deixar passar as lesões importantes. Então, se você gostou desse vídeo aí, já deixa seu like, não esquece de seguir o canal e já compartilhar esse vídeo.